Em 14 de maio de 1888, às 3 horas da tarde, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no Palácio Imperial do Rio de Janeiro, libertando oficialmente os últimos 700 mil escravizados do Brasil, um homem chamado Mateus do Rosário estava morrendo numa cama de palha em Sabará, Minas Gerais, a 437 quilômetros de distância. Ele tinha febre alta, o corpo consumido por uma doença pulmonar que os médicos locais não conseguiam identificar. Sua pele escura estava enrugada como couro velho, seus olhos amarelados brilhavam com uma intensidade perturbadora e suas mãos tremiam constantemente como se ainda segurassem ferramentas invisíveis. O padre Anselmo Tavares, chamado para ministrar a extrema unção, esperava encontrar um homem de cerca de 70 anos, pronto para morrer em paz. O que ele encontrou foi algo que o assombraria pelo resto de sua curta vida. Mateus do Rosário não queria absolvição. Ele queria testemunhar. Durante 18 horas ininterruptas, desde as 4 da tarde do dia 14 de maio até as 10 da manhã do dia 15, Mateus falou sem parar. Sua voz rouca, mas firme, descrevendo 131 anos de existência que desafiavam todas as leis conhecidas da biologia humana. O padre Tavares, inicialmente cético, começou a transcrever compulsivamente, preenchendo 3 cadernos grossos com caligrafia cada vez mais trêmula, conforme o testemunho avançava. O que estava sendo revelado não era apenas impossível pela longevidade alegada, mas pelo acúmulo sistemático de horrores que nenhuma mente humana deveria ser capaz de suportar sem colapsar completamente. 3 semanas depois, em 7 de junho de 1888, o padre Anselmo Tavares desapareceu. Sua batina foi encontrada às margens do Rio das Velhas, manchada de sangue que nunca foi identificado. Os 3 cadernos com o testemunho de Mateus foram confiscados pelo bispado de Mariana antes mesmo que alguém além do padre pudesse lê-los. O bispo Dom Silvério Gomes Pimenta ordenou que todos os registros sobre Mateus do Rosário fossem destruídos e emitiu uma declaração oficial afirmando que tal pessoa nunca existira, que se tratava de uma invenção delirante de um padre que havia perdido a sanidade. Mas no cemitério de Nossa Senhora do Ó, em Sabará, até hoje existe uma lápide de pedra-sabão, corroída pelo tempo e parcialmente coberta por líquen verde. As datas gravadas nela são impossíveis de ignorar. Mateus do Rosário, 1757-1888, 131 anos, e embaixo uma inscrição em latim que ninguém nunca conseguiu explicar satisfatoriamente. Testis horrorum omnium, testemunha de todos os horrores. Antes de continuarmos com a história de Mateus e dos segredos enterrados de Sabará, preciso que você faça algo. Se você está ouvindo isto e quer saber o que realmente aconteceu, o que o padre Tavares transcreveu antes de desaparecer, o que a Igreja Católica tanto temia que o mundo soubesse, então inscreva-se neste canal agora e ative o sino de notificações. Este canal existe para desenterrar exatamente esse tipo de história. As narrativas que foram deliberadamente apagadas da história oficial do Brasil, porque revelam verdades que as instituições mais poderosas do país não querem que você conheça. E deixe nos comentários de qual estado ou cidade você está assistindo. Será que sua região esconde segredos parecidos? Será que em algum cemitério esquecido da sua cidade existe outra lápide com datas impossíveis, outro testemunho enterrado que contradiz tudo o que nos ensinaram sobre o passado? Porque o que você vai descobrir sobre Mateus do Rosário não é um caso isolado. É apenas um exemplo particularmente bem documentado de um padrão muito maior, muito mais perturbador, que se estende por todo o Brasil colonial e imperial. Agora, deixe-me levá-lo de volta a 1757, ao dia em que Mateus do Rosário nasceu, ou pelo menos ao dia que ele afirmou ter nascido no testemunho que deu ao padre Tavares. Um dia que ninguém vivo em 1888 deveria ser capaz de lembrar.
Sabará, em 1757, era uma das cidades mais ricas do Brasil colonial. Construída às pressas durante a Corrida do Ouro do início do século XVIII, a cidade se espalhava pelas colinas e vales ao redor do Rio das Velhas, como uma ferida aberta na paisagem mineira. Casarões de pedra e cal subiam pelos morros, suas paredes grossas guardando fortunas em ouro em pó. Igrejas barrocas dominavam cada largo, suas torres sineiras ecoando o Ângelus 3 vezes ao dia sobre uma população de quase 20.000 almas, sendo mais de 14.000 delas escravizadas. O ouro de Sabará não vinha de veios superficiais fáceis de explorar. Ele estava enterrado profundamente na Terra Vermelha, escondido em grutas subterrâneas que precisavam ser alcançadas através de túneis estreitos e instáveis. Os mineradores portugueses que haviam chegado nas primeiras décadas do século não tinham conhecimento técnico para cavar com segurança. Eles simplesmente compravam africanos aos milhares e os empurravam para dentro das minas com picaretas e pás, substituindo os que morriam em desabamentos ou por exaustão com novos carregamentos que chegavam do Rio de Janeiro a cada mês. A família Vasconcelos controlava as minas mais produtivas da região desde 1703. Francisco de Assis Vasconcelos, o patriarca em 1757, era um homem de 52 anos, baixo e corpulento, com uma barba negra que ele mantinha aparada em ponta e olhos pequenos que pareciam estar sempre calculando valores. Ele possuía 237 escravizados, trabalhando em suas propriedades, sendo 189 deles nas minas. A taxa de mortalidade nas minas Vasconcelos era de aproximadamente 40% ao ano, o que significa que Francisco precisava comprar cerca de 75 novos trabalhadores anualmente apenas para manter a operação funcionando. Ele considerava isso um custo aceitável de negócio. Francisco também era profundamente religioso, ou pelo menos performativamente devoto. Ele assistia à missa diariamente na igreja de Nossa Senhora do Ó, doava generosamente para a construção de capelas e altares, e mantinha um oratório privado em sua casa, onde rezava o terço todas as noites. O que seus vizinhos e o clero local não sabiam, ou fingiam não saber, era que Francisco Vasconcelos praticava uma forma distorcida de catolicismo que ele havia aprendido com seu pai, que por sua vez aprendera com mineradores mais velhos, que haviam trazido suas próprias superstições da Europa. Francisco acreditava que as minas eram seres vivos, criaturas antigas que precisavam ser alimentadas para continuarem produzindo ouro. Ele acreditava que o metal precioso era o sangue coagulado da terra e que para extraí-lo era necessário oferecer sangue em troca. Não o sangue de animais, que ele considerava insuficiente, mas sangue humano, preferencialmente de crianças, cujas almas inocentes, segundo a lógica retorcida de Francisco, tinham mais valor para as entidades subterrâneas que ele imaginava habitar as profundezas. Em 15 de agosto de 1757, festa de Nossa Senhora da Assunção, nasceu uma criança nas senzalas da propriedade Vasconcelos. A mãe era uma mulher chamada Felicidade, trazida de Angola 3 anos antes, que trabalhava nos serviços domésticos da Casa Grande. O pai era desconhecido oficialmente, embora todos nas senzalas soubessem que Francisco Vasconcelos visitava regularmente as mulheres mais jovens durante a noite, especialmente aquelas que ele considerava mais bonitas ou exóticas. Felicidade tinha pele escura e olhos grandes que Francisco achava atraentes. Ela engravidou em novembro de 1756 e deu à luz exatamente 9 meses depois. O menino foi batizado como Mateus na igreja paroquial, registrado no livro de batismos dos escravos com a anotação: Mateus, filho de Felicidade, escrava de Francisco de Assis Vasconcelos, pai desconhecido, batizado em 20 de agosto de 1757. O padre que realizou o batismo era Inácio Correia Sá,
um homem de 40 anos que servia à paróquia há 7 anos e que havia desenvolvido uma relação próxima, perigosamente próxima, com Francisco Vasconcelos. Padre Inácio era cúmplice dos rituais secretos de Francisco. Ele nunca participava diretamente, mantendo uma distância que lhe permitia negar conhecimento se necessário, mas ele fornecia a cobertura religiosa que tornava os crimes possíveis. Ele celebrava missas privadas na casa de Francisco, durante as quais elementos dos sacramentos católicos eram misturados com invocações que não vinham de nenhum missal aprovado por Roma. Ele benzia as ferramentas que seriam usadas nos rituais. Ele ouvia confissões de Francisco sem jamais impor penitência real. Mateus cresceu nas senzalas, uma criança entre dezenas de outras, todas filhas de mulheres escravizadas e pais que variavam entre outros escravizados e senhores brancos que nunca reconheciam sua paternidade. Ele era de pele mais clara que felicidade, o que alimentava suspeitas sobre quem era seu pai. Mas isso não lhe garantia nenhum privilégio especial. Aos 5 anos, ele já trabalhava como auxiliar nas minas, carregando cestos de terra que homens adultos escavavam nas profundezas. As Minas Vasconcelos eram um labirinto de túneis que penetravam a colina conhecida como Morro da Cruz. Existiam pelo menos 5 entradas principais e dezenas de galerias secundárias que se conectavam em ângulos confusos. Não havia sistema de ventilação adequado. O ar lá embaixo era quente e úmido, carregado de poeira de rocha que destruía os pulmões dos trabalhadores. Lamparinas de azeite forneciam a única iluminação, criando sombras dançantes que faziam os túneis parecerem ainda mais ameaçadores. Os desabamentos eram comuns. Pelo menos uma vez por mês, uma seção de túnel colapsava, enterrando vivos os homens que trabalhavam naquela área. Francisco raramente ordenava resgates. Era mais barato comprar novos escravizados do que gastar dias cavando para recuperar corpos. Os mortos simplesmente permaneciam enterrados onde caíram, suas ossadas se misturando com o ouro que haviam sido forçados a extrair. Mateus, segundo o testemunho que deu ao padre Tavares 131 anos depois, lembrava-se claramente de seu primeiro dia dentro da mina. Ele tinha 5 anos. Um capataz chamado Severino, um mulato livre que trabalhava para Francisco, o levou pela mão até a entrada principal. Um buraco negro na lateral do morro que parecia a boca de um gigante. "Você vai descer agora, moleque", Severino disse, sua voz sem nenhuma emoção particular. "Vai levar esses cestos vazios para os homens lá embaixo e trazer de volta cheios de terra. Não deixe cair nada, não demore e não fique olhando para as paredes." "Por que não posso olhar para as paredes?" Mateus perguntou, com a curiosidade natural de uma criança. Severino se inclinou, seu rosto a centímetros do de Mateus. "Porque tem coisas nas paredes que não são para a criança ver. Coisas que o patrão põe lá, você entende?" Mateus não entendia, mas assentiu mesmo assim. Ele desceu pela primeira vez acompanhado de outros 3 meninos de idade similar, todos carregando cestos de vime nas costas. A descida era feita por uma escada de madeira precariamente apoiada contra a parede de rocha. Os degraus estavam gastos e escorregadios. A iluminação vinha de lamparinas colocadas a cada 10 metros, mas entre uma e outra havia trechos de escuridão quase total. Mateus descia devagar, seus pés descalços tentando encontrar apoio seguro, suas mãos pequenas agarrando as laterais da escada. Depois de descer o equivalente a 3 andares, eles chegaram a uma galeria horizontal onde homens adultos trabalhavam. O espaço era baixo, não mais que 1,5 metros de altura, forçando os adultos a trabalharem curvados ou de joelhos. Eles usavam picaretas para soltar a rocha, depois pás para colocar o material em cestos. O barulho era ensurdecedor, dezenas de picaretas batendo contra a pedra em ritmo irregular. O calor era insuportável. Os homens estavam nus da cintura para cima, suas costas brilhando de suor.
muitas delas marcadas por cicatrizes de açoite. Foi então que Mateus viu a parede. Entre duas lamparinas, onde a luz não alcançava diretamente, havia algo na parede de rocha. Mateus parou e olhou, desobedecendo a ordem de Severino. No início, ele não conseguia entender o que estava vendo. Parecia uma mancha escura, irregular, como se alguém tivesse jogado tinta preta contra a pedra. Mas conforme seus olhos se ajustavam à penumbra, os detalhes emergiam. Eram símbolos, desenhados ou pintados com algo que parecia sangue seco. Círculos concêntricos, cruzes invertidas, figuras que lembravam vagamente santos católicos, mas distorcidas de maneiras que faziam parecerem demoníacas. E no centro de tudo, algo que Mateus levou anos para compreender completamente. A imagem de uma criança, pequena e estilizada, rodeada de chamas. Um dos homens que trabalhava na galeria, um africano mais velho chamado Tomé, viu Mateus olhando para a parede. Ele se aproximou rapidamente, pegou o menino pelo braço e o virou na direção oposta. Não olha para isso, menino. Faz de conta que não viu nada. Promete. Mateus, assustado pela urgência na voz de Tomé, prometeu, mas era tarde demais. Ele já havia visto, e nos dias, semanas, meses e anos seguintes, ele veria muito mais. Mateus trabalhou nas minas Vasconcelos durante toda a sua infância. Ele carregava cestos de terra, levava água para os homens que escavavam, às vezes ajudava a segurar lamparinas enquanto novas galerias eram abertas. O trabalho era exaustivo para uma criança, mas ele sobreviveu quando muitos outros não sobreviveram. Crianças morriam regularmente nas minas, esmagadas por rochas que caíam, sufocadas pela falta de ar, ou simplesmente colapsando de exaustão e sendo deixadas para trás. Ele também via os símbolos. Eles estavam por toda parte, nas profundezas das minas, escondidos em cantos escuros onde apenas quem procurasse especificamente os encontraria. Depois de alguns anos, Mateus parou de se perguntar sobre eles. Eles faziam parte do ambiente, como a escuridão e o calor e o cheiro de suor e rocha molhada. Sua mãe, Felicidade, morreu quando Mateus tinha 8 anos. Oficialmente, de febre. Não oficialmente, todos nas senzalas sabiam que ela havia sido encontrada na beira do Rio das Velhas, com marcas de estrangulamento no pescoço. Ninguém investigou. Mulheres escravizadas morriam o tempo todo. O padre Inácio registrou a morte como acidental, afogamento, e Felicidade foi enterrada no cemitério dos escravos atrás da igreja, sem lápide, apenas uma cruz de madeira que apodreceria em poucos anos. Mateus não chorou no funeral. Ele já havia visto morte suficiente para entender que lágrimas não traziam ninguém de volta. Ele tinha 8 anos e já era mais velho por dentro do que muitos homens adultos. Foi aos 12 anos que Mateus viu seu primeiro ritual. Era noite de lua nova, em março de 1769. Mateus estava dormindo na senzala, quando foi despertado por Severino, que o arrastou para fora sem explicação. Junto com ele, foram levadas outras 5 crianças, todas meninos entre 10 e 13 anos. Eles foram conduzidos até a entrada principal da mina e forçados a descer. Francisco Vasconcelos os esperava lá embaixo, em uma galeria que Mateus nunca havia visto antes, mais profunda que qualquer lugar onde ele já trabalhara. A câmara era natural, uma gruta que havia sido parcialmente expandida. O teto era alto o suficiente para um homem ficar em pé. As paredes eram cobertas de símbolos, centenas deles, desenhados em camadas sobrepostas, como se tivessem sido adicionados ao longo de décadas. Padre Inácio estava presente, vestindo sua batina preta, segurando um crucifixo. Havia também 2 outros homens que Mateus não reconhecia, ambos bem vestidos, claramente da mesma classe social que Francisco. Mais tarde, Mateus aprenderia que eles eram mineradores vizinhos, membros do mesmo círculo secreto. No centro da gruta havia algo que pareceu a Mateus, à primeira vista, ser um altar.
Era feito de pedra, mas não parecia natural. Alguém o havia esculpido ou montado deliberadamente. Em cima dele estava um cálice de prata, o mesmo tipo usado na missa católica. Ao redor, velas negras forneciam iluminação fraca e vacilante. Francisco Vasconcelos olhou para as 6 crianças com uma expressão que Mateus descreveria, 119 anos depois, como piedade paternal mesclada com determinação assassina. Ele falou, sua voz ecoando na gruta: "Vocês foram escolhidos para servir a um propósito sagrado. O que vocês testemunharão esta noite é um mistério antigo, mais antigo que a Igreja, mais antigo que Cristo. É o contrato entre os homens que trabalham a terra e as forças que habitam suas profundezas." O padre Inácio começou a recitar algo em latim. Mateus não entendia as palavras, mas o ritmo era familiar, semelhante à missa. Porém, havia algo errado. As palavras estavam invertidas, distorcidas. Era como ouvir uma oração sendo rezada de trás para frente. Francisco pegou uma das crianças, um menino de talvez 10 anos, chamado Paulo. Ele o posicionou diante do altar. Paulo estava aterrorizado, tremendo, mas não resistiu. Que resistência seria possível? Eles estavam cercados por adultos, no fundo de uma mina, sem nenhuma chance de fuga. O que aconteceu a seguir foi algo que Mateus nunca conseguiria esquecer. Não importa quantos anos vivesse. Francisco retirou uma faca de dentro de sua jaqueta. A lâmina era longa e curvada, obviamente feita especialmente para algum propósito ritual. Ele segurou a cabeça de Paulo com uma mão e, com um movimento rápido, cortou a garganta do menino. O sangue jorrou, vermelho brilhante sob a luz das velas, e Francisco o direcionou para o cálice de prata. Paulo se debateu por alguns segundos, mas Francisco o segurava com força. Quando o cálice estava cheio, Francisco deixou o corpo de Paulo cair no chão da gruta, onde ele se contorceu brevemente antes de ficar imóvel. Padre Inácio continuou recitando. Francisco levantou o cálice com as 2 mãos, como um padre elevando a hóstia consagrada durante a missa. Ele bebeu. Depois passou o cálice para os outros 2 homens, que também beberam. Mateus vomitou. Ele não conseguiu se conter. O vômito saiu antes que ele pudesse pensar em suprimi-lo, espirrando no chão de pedra. Severino o atingiu, um tapa forte que o derrubou. "Controla isso, moleque", ele sibilou. Francisco olhou para Mateus e sorriu. Era um sorriso de quem sabe que acabou de mostrar algo que não pode ser desvisto, de quem sabe que acabou de transformar uma criança em cúmplice involuntária, através da testemunha forçada. "Este menino", Francisco disse apontando para o corpo de Paulo, "alimentou a mina. Seu sangue comprou mais ouro. Sua alma apaziguou as forças que vivem nestas profundezas. E vocês", ele olhou para as 5 crianças sobreviventes, "vocês vão lembrar do que viram, vocês vão carregar este conhecimento, e se algum de vocês tentar falar, se algum de vocês tentar contar a alguém o que testemunhou aqui, não será apenas você que morrerá. Será cada pessoa nas senzalas, será sua mãe, seu pai, seus irmãos, todos. Você entende?" Mateus entendeu. Todos entenderam. O corpo de Paulo foi deixado na gruta. Francisco explicou que ele ficaria ali, que seu esqueleto se tornaria parte da mina, que sua presença continuaria alimentando a terra. Era parte do ritual. Quando as crianças foram finalmente permitidas subir de volta para a superfície, o sol estava nascendo. Mateus não dormiu naquela manhã. Ele simplesmente se sentou do lado de fora da senzala, olhando para o nada, tentando processar o que havia visto. Nos dias seguintes, foi anunciado que Paulo havia fugido. Ninguém questionou isso. Escravizados fugiam o tempo todo, especialmente meninos adolescentes que sonhavam com liberdade nos quilombos das montanhas. O padre Inácio registrou Paulo como foragido nos livros da paróquia. A vida continuou como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado em Mateus. Ele começou a prestar atenção de maneira diferente. Ele percebeu que outros escravizados mais velhos também sabiam.
Eles não falavam sobre isso abertamente, mas havia um reconhecimento silencioso nos olhos deles quando certas coisas eram mencionadas. Havia um cuidado extremo em não desaparecer sozinho à noite, em sempre ter alguém que pudesse atestar onde você estava. Mateus também começou a contar. Ele contava os escravizados que desapareciam. Ele contava as noites de lua nova, porque foi então que ele percebeu que era quando os rituais aconteciam. Ele contava os anos, marcando mentalmente cada aniversário, cada passagem de estação. Ele estava construindo um arquivo mental, documentando tudo, mesmo que nunca pudesse escrever uma palavra. Francisco Vasconcelos morreu em 1779, aos 74 anos, de causas naturais. Gota, segundo o médico que o atendia. Ele foi enterrado com honras na igreja, onde uma placa de bronze ainda identifica seu túmulo como pertencente a homem de fé exemplar e benfeitor da paróquia. Seu filho, João Batista Vasconcelos, herdou as minas e os 194 escravizados que ainda viviam. João Batista tinha 38 anos quando assumiu. Ele havia sido criado pelo pai, educado nos mesmos valores, iniciado nos mesmos rituais. Se alguma coisa, ele era mais dedicado que Francisco. Onde o pai havia sido cauteloso e ocasional em suas cerimônias subterrâneas, João Batista era sistemático e frequente. Ele expandiu a gruta ritual, transformando-a em algo mais elaborado. Ele trouxe mais homens para o círculo, mineradores de toda a região de Sabará, que compartilhavam as mesmas crenças distorcidas. Mateus, agora com 22 anos, trabalhava como supervisor de outros escravizados. Era um papel que lhe dava ligeiramente mais liberdade de movimento, ligeiramente melhor comida e roupas. Mas também significava que ele via ainda mais. Ele era frequentemente chamado para escolher quais escravizados seriam levados para os rituais. João Batista gostava de fazer Mateus cúmplice dessa maneira, forçando-o a selecionar as vítimas. Era uma crueldade psicológica adicional, uma forma de distribuir a culpa. Durante os 47 anos do reinado de João Batista sobre as Minas Vasconcelos, de 1779 a 1826, Mateus contou 83 pessoas sendo sacrificadas naquela gruta. Homens, mulheres, crianças. Alguns eram escravizados da própria propriedade. Outros eram comprados especificamente para esse propósito, escolhidos por características que João Batista considerava ritualmente significativas: idade específica, origem tribal, cor de pele, até mesmo o dia de nascimento, quando essa informação estava disponível. O padre Inácio Correia Sá morreu em 1795, com 78 anos. Seu substituto na paróquia foi padre Manuel Rodrigues da Costa, um homem de 35 anos recém-chegado de São Paulo. Padre Manuel descobriu os rituais dentro de 6 meses de sua chegada. João Batista lhe contou diretamente, testando-o. Para surpresa de ninguém que conhecesse a corrupção endêmica do clero colonial, Padre Manuel não apenas aceitou continuar abençoando os rituais, mas trouxe suas próprias ideias. Ele havia estudado textos alquímicos em Portugal antes de ser ordenado. Ele acreditava que o sangue humano poderia ser transubstanciado em ouro através de processos místicos adequados. Os rituais na gruta se tornaram ainda mais elaborados, misturando catolicismo, alquimia e superstições mineradoras em um híbrido blasfemo. Mateus envelheceu. Aos 40, em 1797, ele tinha cabelos grisalhos e rugas profundas. Aos 50, em 1807, suas mãos começaram a tremer com artrite. Aos 60, em 1817, ele deveria estar se preparando para morrer. Escravizados raramente viviam além dos 50. O trabalho destruía corpos, doenças matavam, acidentes eram comuns. Mas Mateus continuava vivo. Ele não sabia por quê. Ele não sentia nada de especial. Seu corpo doía, ele ficava cansado, mas ele simplesmente não morria. Ele via gerações passarem. Ele via crianças que nasceram depois dele crescerem, envelhecerem e morrerem, enquanto ele continuava.
João Batista Vasconcelos morreu em 1826, aos 85 anos, uma idade extraordinária para a época. Ele foi enterrado ao lado do pai com honras similares. Seu neto, Pedro Antônio Vasconcelos, herdou as operações. Pedro tinha 31 anos e era, de alguma forma, pior que seu avô e bisavô combinados. Pedro havia passado 5 anos estudando em Coimbra, Portugal. Ele voltou para o Brasil com ideias que ele considerava progressistas e científicas. Ele estava familiarizado com teorias raciais emergentes na Europa, pseudociências que alegavam provar inferioridade africana através de medições cranianas e outras bobagens disfarçadas de empirismo. Ele via os escravizados como espécimes biológicos, objetos de estudo, além de ferramentas de trabalho. Pedro manteve os rituais, mas adicionou uma dimensão de experimentação. Ele começou a manter registros detalhados de cada sacrifício: idade da vítima, procedência, condições climáticas no momento do ritual, fase da lua, quantidade de ouro extraído nas semanas seguintes. Ele estava tentando encontrar correlações, provar cientificamente que os sacrifícios aumentavam a produtividade das minas. Foi Pedro quem finalmente notou Mateus. Em 1830, Mateus tinha oficialmente 73 anos, embora na realidade tivesse 73. Mas para todos os efeitos, ele parecia alguém nos seus 60, talvez 70. Ainda trabalhava, ainda supervisionava outros. Pedro começou a fazer perguntas. Ele examinou registros antigos da propriedade, livros de compra e venda que remontavam décadas. Ele encontrou o nome de Mateus aparecendo consistentemente por mais tempo do que deveria ser possível. Pedro chamou Mateus para a Casa Grande em março de 1830. Foi a primeira vez que Mateus entrou no espaço pessoal de um Vasconcelos. A casa era opulenta, cheia de móveis importados, cortinas de veludo, pinturas nas paredes. Pedro o recebeu em seu escritório, uma sala forrada de livros com uma grande escrivaninha de jacarandá. "Você se lembra de meu bisavô?" Pedro perguntou, estudando Mateus com interesse científico. "Sim, senhor. Francisco de Assis Vasconcelos. Ele morreu em 1779. Você era criança, então?" "Sim, senhor. Quantos anos você tinha?" Mateus hesitou. Esta era uma pergunta perigosa. "Não sei ao certo, senhor. Talvez 10, 12 anos. Pedro sorriu. Ele sabia que Mateus estava mentindo. "Meu avô também se lembrava de você. Ele mencionou seu nome em seus diários pessoais. Ele dizia que você era útil, confiável. Você serviu 3 gerações da minha família, Mateus. Isso é notável." "Tive sorte de sobreviver, senhor." "Sorte." Pedro repetiu a palavra, saboreando-a, ou talvez algo mais. "Você já se perguntou por que não morre? Já percebeu que outros da sua idade já se foram há muito tempo?" Mateus não respondeu. Qualquer resposta era perigosa. "Eu tenho uma teoria," Pedro continuou. "Você testemunhou os rituais. Você viu o sangue ser derramado. Você carrega esse conhecimento. Talvez isso tenha mudado você de alguma forma. Talvez as forças que meu bisavô alimentava reconheçam você como, digamos, um guardião da memória. Alguém que precisa continuar vivo para manter os segredos." Isso era tão absurdo que Mateus quase riu, mas ele controlou a expressão. "Não sei, senhor." "Bem," Pedro disse, levantando-se. "Vamos descobrir. Você vai continuar trabalhando normalmente. Mas agora vou acompanhar seu caso pessoalmente. Vou registrar tudo sobre você. E quando você finalmente morrer, vou examinar seu corpo. Entende?" "Sim, senhor." Mateus voltou para as senzalas com um peso novo. Ser notado por Pedro Vasconcelos era perigoso. Significava atenção, escrutínio. Significava que ele não poderia simplesmente existir nas sombras como antes. Os anos continuaram passando. A década de 1830 foi tumultuada no Brasil. Dom Pedro I abdicou em 1831. O país entrou em período de regências. Rebeliões explodiram em várias províncias, mas em Sabará, nas Minas Vasconcelos,
tudo continuava igual. O ouro fluía, os escravizados trabalhavam, os rituais prosseguiam. Padre Manuel Rodrigues da Costa morreu em 1840, com 80 anos. Seu substituto foi Padre Antônio José Ferreira, que aceitou o arranjo existente sem questionamentos. Padre Antônio era ainda mais abertamente corrupto que seus predecessores. Ele mantinha uma concubina, uma mulher livre de cor, chamada Josefa, e 3 filhos que todos sabiam serem dele. Ele cobrava somas exorbitantes por batismos e casamentos. E ele abençoava os sacrifícios na gruta sem nenhum conflito aparente de consciência. Mateus chegou aos 90 anos em 1847. 90 anos. Ele não deveria estar vivo. Ele sabia disso. Todos sabiam disso. Pedro Vasconcelos, agora com 52 anos, estava obcecado. Ele media Mateus regularmente, anotando qualquer mudança física. Ele forçava Mateus a relatar seus sonhos, suas memórias, seus pensamentos. Ele tratava Mateus como um experimento vivo. Foi nesse período que algo estranho começou a acontecer. Mateus começou a ter visões, não sonhos, visões enquanto acordado. Ele estava trabalhando nas minas, supervisionando como sempre, quando de repente via coisas que não estavam lá. Ele via as crianças sacrificadas, agora adultas, caminhando pelos túneis. Ele via Francisco Vasconcelos do jeito que ele era em 1769, jovem e vivo, sorrindo com aquele sorriso terrível. Ele via a gruta ritual preenchida com corpos, pilhas deles, mais do que realmente haviam sido mortos. Mateus não contou a Pedro sobre as visões. Ele suspeitava que isso só aumentaria a obsessão do Senhor. Em vez disso, ele começou a questionar sua própria sanidade. Após 90 anos de testemunhar horror, era possível que sua mente estivesse finalmente colapsando, mas as visões continuavam ficando mais vívidas. E então algo ainda mais estranho aconteceu. Mateus começou a lembrar de coisas que ele não deveria ser capaz de lembrar. Ele se lembrava de estar no útero de sua mãe. Ele se lembrava de seu próprio nascimento. A sensação de ser empurrado através do canal, a primeira respiração dolorosa, a primeira luz ferindo seus olhos. Essas não eram memórias normais. Ninguém se lembra de seu próprio nascimento. Isso o assustou profundamente. Ele começou a se perguntar se Pedro estava certo, se testemunhar tantas mortes, tanto derramamento de sangue, tanto mal concentrado, havia de alguma forma alterado algo fundamental nele. Se ele havia sido marcado por forças que não entendia e não conseguia nomear. Em 1850, Mateus tinha oficialmente 93 anos. A Lei Eusébio de Queiroz havia abolido o tráfico de escravos no Brasil. Não chegavam mais africanos novos. Os preços de escravizados aumentaram drasticamente. Pedro Vasconcelos começou a tratar sua propriedade humana com ligeiramente mais cuidado, não por moralidade, mas por puro cálculo econômico. Não podia mais substituir trabalhadores mortos facilmente. Os rituais diminuíram em frequência, mas não pararam. Pedro simplesmente se tornou mais seletivo. Em vez de sacrificar múltiplas pessoas por ano, ele escolhia uma ou duas, sempre durante cerimônias especiais que ele considerava particularmente importantes. Mateus observava tudo isso com um desapego crescente. Ele havia vivido tanto tempo, visto tanto mal, que estava começando a sentir como se não fosse mais completamente humano, como se ele tivesse se tornado outra coisa. Uma testemunha ambulante, um registro vivo de crimes que ninguém mais além dele poderia atestar. Pedro Vasconcelos morreu em 1865, aos 70 anos. Ele colapsou enquanto inspecionava as minas, aparentemente de derrame. Foi súbito e inesperado. Ele foi encontrado por Mateus, ironicamente, caído no chão de uma galeria, seus olhos abertos, mas sem vida, uma expressão de surpresa congelada em seu rosto. O filho de Pedro, Luiz Fernando Vasconcelos, tinha 29 anos quando herdou. Luiz Fernando era diferente de seus ancestrais em um aspecto crucial. Ele não acreditava nos rituais.
Ele achava as histórias sobre sacrifícios sangrentos, folclore exagerado, superstição de gerações passadas. Quando ele descobriu a gruta e viu os símbolos nas paredes, ele ordenou que fosse selada. Ele fez trabalhar colocar em pedras bloqueando a entrada, efetivamente enterrando o local de 140 sacrifícios. Luiz Fernando também não se importava com Mateus. Ele herdou 127 escravizados e via todos como igualmente insignificantes. Mateus foi relegado aos trabalhos mais leves, considerado velho demais para tarefas exigentes. Ele passou os dias varrendo, carregando mensagens, fazendo reparos menores nas senzalas. Esses foram os anos mais tranquilos da vida de Mateus. De 1865 a 1888, 23 anos sem rituais, sem ter que escolher vítimas, sem visitar a gruta. Ele envelheceu mais nesses anos do que nas décadas anteriores. Seu cabelo ficou completamente branco. Suas mãos tremiam constantemente. Sua visão falhou. Ele precisava de uma bengala para caminhar. Em 13 de maio de 1888, chegou a notícia de que a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea. A escravidão estava abolida. Os 127 escravizados da propriedade Vasconcelos eram, na teoria, livres. Na prática, muitos não tinham para onde ir. Sem dinheiro, sem terra, sem habilidades além daquelas aprendidas nas minas, eles permaneceram trabalhando para Luiz Fernando como assalariados mal pagos. Alguns partiram, caminhando para Belo Horizonte ou outras cidades onde esperavam encontrar oportunidades. A maioria ficou por falta de opções. Mateus ficou. Aos 131 anos, oficialmente 73, ele não tinha energia para ir a lugar nenhum. Ele vivia em uma pequena cabana nos fundos da propriedade, praticamente esquecido. Luiz Fernando ocasionalmente lhe dava comida e algumas moedas, mais por hábito do que por bondade. Foi nessa cabana que Mateus começou a ficar doente. Em meados de maio de 1888, ele desenvolveu tosse persistente. A tosse piorou, tornando-se produtiva, expelindo catarro manchado de sangue. Ele teve febre. Sua respiração ficou laboriosa. Ele sabia que estava morrendo. Depois de 131 anos, seu corpo estava finalmente cedendo. Mas antes de morrer, Mateus sentiu uma compulsão avassaladora. Ele precisava falar. Ele precisava contar tudo. Durante 131 anos, ele havia carregado o peso do silêncio, protegendo os segredos dos Vasconcelos, porque a alternativa era a morte certa para ele e todos ao seu redor. Mas agora ele estava morrendo de qualquer forma. Agora não havia mais ameaças que importassem. Em 14 de maio de 1888, um dia após a abolição oficial, Mateus mandou alguém buscar um padre. Ele disse que queria confissão, extrema unção, os últimos sacramentos. Padre Anselmo Tavares, que havia assumido a paróquia de Nossa Senhora do Ó apenas 2 anos antes, atendeu ao chamado. Padre Anselmo tinha 41 anos, era português de nascimento e havia vindo para o Brasil com ideias reformistas. Ele era genuinamente religioso, o que o colocava em contraste gritante com os padres que o haviam precedido. Quando o padre Anselmo chegou à cabana de Mateus às 16 horas daquele 14 de maio, ele esperava uma confissão padrão. Pecados pequenos, arrependimentos vagos, talvez alguns ressentimentos contra antigos senhores. O que ele recebeu foi algo completamente diferente. Mateus, deitado em sua cama de palha, olhou para o padre com olhos amarelados, mas intensos. "Padre", ele disse, sua voz rouca, "vou contar algo que vai fazer o senhor questionar tudo em que acredita. Vou falar por muito tempo. O senhor vai querer me interromper, vai querer negar o que estou dizendo. Mas peço que apenas escute, apenas escreva, porque quando eu terminar, o senhor vai entender por que a igreja que o senhor serve já foi cúmplice dos piores crimes que um humano pode cometer." Padre Anselmo, intrigado e levemente alarmado, pegou um caderno que ele carregava para anotar pedidos de orações e necessidades paroquiais.
Ele abriu em uma página limpa e esperou. Mateus começou. Meu nome é Mateus do Rosário. Nasci em 15 de agosto de 1757. Hoje é 14 de maio de 1888. Tenho 131 anos. E durante esses 131 anos, testemunhei e fui forçado a participar de 197 assassinatos rituais, conduzidos pela família Vasconcelos, com a bênção e participação ativa de 3 gerações de padres da paróquia de Nossa Senhora do Ó. Padre Anselmo parou com a caneta no ar. Filho, você está confuso. Febre pode causar delírios. Ninguém vive até 131 anos. Isso é impossível. Eu sei que é impossível. Acredite, padre, eu passei as últimas 3 décadas tentando entender por que ainda estou vivo. Não tenho explicação. Só sei que é verdade e posso provar. Vou lhe contar detalhes sobre esta paróquia, sobre padres que serviram aqui, sobre eventos que aconteceram antes de você nascer. Detalhes que só alguém que viveu tudo isso poderia saber. Mateus então começou a recitar. Ele descreveu Padre Inácio Correia Sá, detalhes de sua aparência que não estavam em nenhum retrato. Ele descreveu sermões específicos pregados em 1765, 1782, 1799. Ele citou conversas privadas entre padres e membros da família Vasconcelos. Ele descreveu o interior da Casa Grande como ela era em 1770, antes de reformas que a mudaram completamente. Padre Anselmo escrevia febrilmente sua incredulidade inicial, dando lugar a algo entre fascínio e horror crescentes. Como um homem poderia saber essas coisas? Algumas delas poderiam ser checadas. Registros paroquiais remontavam a 1720. Se Mateus estava inventando tudo isso, ele estava fazendo com detalhes extraordinários. E então, Mateus começou a descrever os rituais. Ele começou com o primeiro, o sacrifício de Paulo em 1769. Ele descreveu a gruta, os símbolos nas paredes, as palavras exatas que Padre Inácio havia recitado. Ele descreveu o sabor de vômito em sua boca, a textura do chão de pedra sob seus pés, o som do sangue jorrado enchendo o cálice de prata. Padre Anselmo parou de escrever por um momento. Seu rosto havia ficado pálido. Isso não pode ser verdade. Você está me dizendo que padres católicos, representantes de Cristo, participavam de assassinatos rituais? Não estou dizendo que participavam, padre. Estou dizendo que lideravam. Padre Inácio foi quem introduziu elementos litúrgicos aos rituais. Foi ele quem sugeriu que o sangue fosse bebido de um cálice consagrado, porque isso tornaria o sacrifício mais poderoso. Padre Manuel da Costa, que veio depois, trouxe ideias alquímicas. Padre Antônio Ferreira cobrava dinheiro extra por abençoar os rituais em datas especialmente auspiciosas. Durante as próximas 18 horas, até às 10 horas da manhã de 15 de maio, Mateus falou sem parar. Padre Anselmo encheu 3 cadernos grossos com caligrafia, que ficou cada vez mais trêmula conforme o testemunho avançava e o cansaço o acometia. Mateus descreveu todos os 197 sacrifícios que ele conseguia lembrar com clareza. Ele deu nomes quando os conhecia. Ele descreveu idades, circunstâncias, o que aconteceu com os corpos. Ele explicou como os corpos de crianças eram deixados na própria gruta, enquanto adultos eram às vezes dissolvidos em cal ou jogados no rio, dependendo da conveniência. Ele descreveu a evolução dos rituais ao longo de décadas, como eles se tornaram mais elaborados, mais sofisticados na mente distorcida dos Vasconcelos. Ele descreveu como Pedro Vasconcelos tentou quantificar os sacrifícios, correlacionando-os com produção de ouro, como se houvesse uma fórmula matemática para quanto sangue humano equivalia a quantas oitavas de ouro. Ele falou sobre as visões que começou a ter depois dos 90 anos, as memórias impossíveis de seu próprio nascimento, a sensação crescente de que ele não era mais inteiramente humano, que testemunhar tanto mal por tanto tempo
havia transformado algo essencial nele. E ele falou sobre culpa, porque mesmo sendo vítima, mesmo sendo forçado a tudo isso sob ameaça de morte, Mateus carregava a culpa. Ele havia escolhido vítimas. Ele havia conduzido pessoas para suas mortes. Ele havia permanecido silencioso quando talvez, apenas talvez, falar poderia ter salvado alguém. Eu sobrevivi, Mateus disse, sua voz agora pouco mais que um sussurro. Porque fui covarde, porque escolhi minha própria vida sobre a vida de outros. Porque me convenci de que testemunhar era importante, que alguém precisava sobreviver para contar a história. Mas a verdade, padre, é que eu simplesmente tinha medo de morrer. E agora, 131 anos depois, vou morrer de qualquer forma. E tudo que ganhei com minha covardia foram mais décadas de memórias que vão me atormentar na eternidade. Padre Anselmo havia parado de escrever. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ele olhou para Mateus e tentou dizer algo, mas as palavras não vieram. Ele tentou novamente. Filho, Mateus, eu não sei o que fazer com isso. Isso é, se isto for verdade, é uma condenação de tudo. Da igreja, da sociedade, de todos nós que permitimos que a escravidão existisse. O que eu faço com este testemunho? O senhor leva para o bispo, Mateus disse, leva para as autoridades, torna público. Essas pessoas estão mortas agora, a maioria delas. Francisco, João Batista, Pedro, todos enterrados na igreja com honras. Mas Luiz Fernando ainda vive. Ele não participou dos rituais, mas ele sabe. Ele selou a gruta em 1865, mas sabia o que havia lá. E os 3 padres que participaram, eles foram enterrados como servos fiéis de Deus. Suas tumbas ainda estão na igreja. Esse é o legado, mal enterrado sob aparência de respeitabilidade. E a gruta? Padre Anselmo perguntou. Ela ainda existe? Há evidências? Está selada. Pedro mandou bloquear com pedras, mas está lá. Entre no túnel principal da mina Vasconcelos, desça até a 3ª galeria à esquerda, siga por 200 metros até encontrar uma bifurcação. Pegue o túnel mais estreito à direita, continue por mais 50 metros e você vai ver uma parede de pedras que parece diferente do resto. Derrube essa parede e você encontra a gruta. Os símbolos ainda estão lá. Os ossos ainda estão lá. Pelo menos 40 corpos de crianças que nunca foram removidos. Evidência física que não pode ser negada. Mateus tossiu, um acesso violento que durou quase 1 minuto. Quando finalmente parou, havia sangue em seus lábios. Padre, ele disse, estou morrendo agora. Sinto. Meu coração está parando. Mas antes de ir, quero perdão. Não de Deus. Não mereço o perdão divino, mas de você como representante de todos aqueles que eu traí com meu silêncio. Pode me perdoar? Padre Anselmo, chorando abertamente agora, segurou a mão de Mateus. Você foi vítima, filho. Você sobreviveu. Isso não é pecado. Eu te perdoo. E tenho certeza de que Deus, que é mais misericordioso que qualquer de nós, também perdoa. Mateus sorriu. Algo genuíno pela primeira vez em décadas. Obrigado, padre. Ele fechou os olhos. Sua respiração ficou superficial. Depois parou completamente. Padre Anselmo permaneceu segurando a mão de Mateus por vários minutos, depois que ele morreu. Quando finalmente soltou, ele olhou para os 3 cadernos cheios de seu testemunho e sentiu o peso do que agora carregava. O padre voltou para a igreja, guardou os cadernos em sua residência e imediatamente escreveu uma carta para o bispo Dom Silvério Gomes Pimenta, em Mariana. Ele explicou brevemente o que havia testemunhado e pediu orientação sobre como proceder. 3 dias depois, em 18 de maio, 2 representantes do bispado chegaram a Sabará. Eles confiscaram os cadernos sem permitir que Padre Anselmo fizesse cópias. Eles interrogaram o padre extensivamente, fazendo-o repetir tudo o que se lembrava. E então eles lhe deram uma ordem direta do bispo.
Não falar sobre isso com ninguém, não investigar a gruta, não tentar verificar o testemunho de Mateus, esquecer que qualquer coisa disso aconteceu. Mas, padre, Anselmo protestou, há evidências físicas, a gruta, os ossos. Podemos provar que crimes foram cometidos, podemos destruir a igreja. O representante mais velho interrompeu. 3 padres participando de assassinatos rituais por 95 anos. Se isto se tornar público, cada inimigo da igreja, e temos muitos agora que a monarquia acabou e a república é secular, vai usar isto como arma. Dirão que toda a igreja é corrupta, que todo padre é assassino, que o catolicismo não passa de paganismo disfarçado. Você quer ser responsável por isso? Mas as vítimas, Anselmo começou, estão mortas há décadas. Justiça para elas não é mais possível. O que podemos fazer é garantir que nada assim aconteça novamente. E faremos isso mantendo o assunto em silêncio, tratando-o internamente e protegendo a reputação da instituição que ainda pode fazer bem no mundo. Padre Anselmo percebeu que estava lutando uma batalha perdida, mas ele tentou um último argumento. E quanto ao registro de Mateus, o livro de batismos mostra que ele nasceu em 1757. Isso em si é extraordinário. As pessoas vão notar, vão fazer perguntas. Ninguém vai notar porque você vai corrigir o registro. Mateus foi batizado em 1815, não 1757. Foi um erro de escrita. Você vai fazer essa correção agora, na nossa presença. E assim, Padre Anselmo foi forçado a falsificar o livro de batismos da paróquia. Ele abriu o volume de 1757, encontrou a entrada para Mateus do Rosário e cuidadosamente alterou o ano para 1815. Ele fez parecer que sempre esteve assim, usando tinta da mesma cor, imitando a caligrafia antiga. Era uma pequena violação comparada aos crimes que estava encobrindo, mas pesava nele como chumbo. Mateus foi enterrado em 20 de maio de 1888 no cemitério de Nossa Senhora do Ó, em uma sessão reservada para negros pobres. Não houve cerimônia, além de algumas orações rápidas de Padre Anselmo. Luiz Fernando Vasconcelos pagou por uma lápide simples, mais por hábito do que por respeito. O artesão que a esculpiu recebeu informações contraditórias sobre as datas. Luiz Fernando disse que Mateus tinha 73 anos, mas o artesão, que conhecia Mateus há décadas e havia ouvido histórias, decidiu gravar o que acreditava ser a verdade. 1757-1888. Quando a lápide foi instalada com essas datas impossíveis, Luiz Fernando ficou furioso. Ele exigiu que fosse refeita, mas o artesão havia partido para outra cidade. E Luiz Fernando, com problemas mais urgentes para lidar em uma sociedade pós-abolição que estava colapsando economicamente, eventualmente esqueceu o assunto. A lápide permaneceu. Padre Anselmo Tavares não conseguiu esquecer. Ele tentou, ele rezou, ele se confessou com outros padres, embora sem revelar os detalhes específicos. Mas o peso do que sabia e não podia falar o consumia. Ele começou a ter pesadelos. Ele via as 197 vítimas que Mateus havia descrito, suas faces se misturando em uma massa indistinta de acusação silenciosa. Em 7 de junho de 1888, Padre Anselmo desapareceu. Sua batina foi encontrada às margens do Rio das Velhas, rasgada e manchada de sangue. Buscas foram realizadas, mas seu corpo nunca foi encontrado. A conclusão oficial foi afogamento acidental. Alguns suspeitavam de suicídio. Ninguém jamais considerou publicamente a possibilidade de que ele tivesse sido silenciado deliberadamente por forças que queriam garantir que o testemunho de Mateus permanecesse enterrado. Os 3 cadernos com o testemunho de Mateus foram levados para os arquivos do Bispado de Mariana. Eles foram catalogados como confissões apócrifas, não verificadas, e guardados em uma sala trancada.
Em 1920, durante uma reorganização dos arquivos, eles foram transferidos para o Arquivo Arquidiocesano de Belo Horizonte. Em 1952, um pesquisador chamado Dr. Henrique Soares, trabalhando em uma tese sobre história eclesiástica de Minas Gerais, recebeu permissão limitada para acessar documentos antigos. Ele encontrou os cadernos por acaso, leu as primeiras páginas e imediatamente solicitou permissão para estudá-los em profundidade. Sua solicitação foi negada. Quando ele pressionou, perguntando por qual motivo material, potencialmente histórico, seria vedado a pesquisadores acadêmicos, foi informado que os cadernos continham falsidades demonstráveis que poderiam causar confusão se publicadas. Dr. Soares tentou argumentar, mas foi ameaçado com perda de acesso a todos os arquivos eclesiásticos se persistisse. Ele fez o que qualquer pesquisador frustrado faria. Escreveu sobre sua experiência. Em 1954, ele publicou um artigo em uma revista acadêmica obscura, descrevendo a existência dos cadernos e resumindo brevemente seu conteúdo com base no pouco que havia conseguido ler. O artigo foi largamente ignorado. Apenas 3 bibliotecas no Brasil mantinham coleções completas daquela revista, e ela parou de ser publicada em 1959. Mas algumas pessoas leram. Entre elas estava um jornalista investigativo de Belo Horizonte chamado Roberto Campos, que em 1968 tentou fazer uma reportagem sobre os cadernos e o testemunho de Mateus. Ele viajou a Sabará, fotografou a lápide com as datas impossíveis, tentou localizar descendentes de pessoas mencionadas no testemunho. Ele até tentou acessar a mina Vasconcelos, que havia sido abandonada em 1932, quando o ouro finalmente se esgotou. Roberto encontrou a mina parcialmente colapsada, mas ainda acessível. Ele desceu com lanternas e uma câmera. Ele seguiu as direções que Mateus havia dado ao padre Tavares. Terceira galeria à esquerda, 200 metros. Bifurcação, túnel estreito à direita, mais 50 metros. E ele encontrou a parede de pedras. Ela estava lá, exatamente como descrito. Pedras empilhadas de forma diferente do resto da mina, claramente colocadas deliberadamente para bloquear algo. Roberto tirou fotos. Ele tentou remover algumas das pedras, mas eram pesadas demais para uma pessoa só. Ele planejava voltar com ajuda. 3 dias depois, em 12 de março de 1968, o apartamento de Roberto foi invadido. Suas notas foram roubadas. Suas fotografias foram roubadas. Sua câmera foi roubada. Quando ele reportou o roubo à polícia, foi informado de que era provavelmente apenas um assalto comum. Quando ele tentou refazer a pesquisa, descobriu que a entrada da mina Vasconcelos havia sido dinamitada, colapsada deliberadamente. Ninguém assumiu responsabilidade. Roberto desistiu da reportagem. Nos anos seguintes, houve tentativas ocasionais de investigar a história de Mateus do Rosário, um historiador local em 1983. Um estudante de doutorado em 1997, um documentarista em 2004. Todos encontraram os mesmos obstáculos: registros desaparecidos, acesso negado a arquivos, relutância de instituições em cooperar. A lápide no cemitério de Nossa Senhora do Ó permanece. Qualquer pessoa pode visitá-la. As datas ainda estão lá: 1757, 1888. Guias turísticos locais às vezes a mencionam como uma curiosidade, um erro de gravação, uma lenda urbana sobre um escravo que supostamente viveu até a idade impossível. Ninguém leva a sério, mas em certos círculos, entre pesquisadores que investigam história da escravidão, entre descendentes de africanos escravizados que mantêm tradições orais sobre atrocidades que nunca foram oficialmente documentadas, a história de Mateus do Rosário é conhecida, não nos detalhes específicos, não com os nomes de todos os envolvidos, mas como um exemplo de padrão maior, porque o que aconteceu nas Minas Vasconcelos não foi único.
Rituais similares, com variações, aconteceram em outras partes do Brasil colonial e imperial. Senhores de engenho no Nordeste, mineradores em Minas Gerais, fazendeiros de café no Vale do Paraíba, todos operando sob a mesma lógica fundamental: que algumas vidas humanas não valiam nada, que poder absoluto corrompia absolutamente, que crimes podiam ser escondidos sob camadas de respeitabilidade social e proteção institucional. A gruta nas Minas Vasconcelos, se ainda existe sob o colapso de 1968, contém ossos de pelo menos 40 crianças. Seus nomes, na maioria, foram perdidos. Suas famílias não tiveram chance de enterrá-los adequadamente. Eles simplesmente desapareceram, registrados como fugitivos ou mortos em acidentes, e a vida continuou. Mateus do Rosário viveu 131 anos, ou talvez viveu apenas 73, e seu testemunho era delírio de febre, e talvez a verdade esteja em algum lugar entre esses extremos. O que é indiscutível é que ele foi enterrado com uma lápide que declara uma impossibilidade biológica, que um padre transcreveu um testemunho que foi imediatamente confiscado e ocultado, que esse mesmo padre desapareceu em circunstâncias suspeitas 3 semanas depois, que todos os esforços para investigar a história foram bloqueados por mais de um século. Isso levanta uma questão que ninguém em posição de autoridade quer responder. O que mais está enterrado? Quantas outras lápides com datas estranhas existem em cemitérios esquecidos pelo Brasil? Quantos outros testemunhos foram confiscados e escondidos? Quantos crimes foram cometidos sob a cobertura de instituições que depois se recusaram a admitir cumplicidade? A história oficial do Brasil, a versão ensinada em escolas, é cuidadosamente sanitizada. A escravidão é apresentada como instituição econômica deplorável, mas compreensível em seu contexto histórico. Os horrores específicos são minimizados. A resistência é romantizada em figuras heróicas individuais, como o Zumbi dos Palmares, enquanto o sofrimento cotidiano e anônimo de milhões é reduzido a estatísticas abstratas. Mas a verdade real que Mateus do Rosário tentou preservar com seu impossível testemunho é muito mais perturbadora, porque não foi apenas trabalho forçado e chicotes e separação de famílias, embora tudo isso fosse horror suficiente. Foi também a normalização completa de atrocidades. Foi a participação ativa de instituições religiosas. Foi a transformação de seres humanos em objetos não apenas de exploração econômica, mas de experimentação, de ritual, de entretenimento cruel. E foi o silêncio depois. O silêncio que transformou vítimas em notas de rodapé. O silêncio que protegeu perpetradores e seus descendentes. O silêncio que permitiu que famílias como os Vasconcelos vivessem e morressem honradas, suas tumbas na igreja marcadas com elogios à sua piedade e contribuições para a sociedade. Mateus do Rosário quebrou esse silêncio por 18 horas, em maio de 1888. E então, o silêncio se fechou novamente, mais forte que antes, reforçado por instituições que tinham tudo a perder se a verdade se espalhasse. Mas silêncio não é esquecimento completo. Silêncio é a presença de algo não dito. É o peso de verdades suprimidas. É a evidência de que algo aconteceu. Algo tão terrível que ainda precisa ser escondido mais de 130 anos depois. A lápide de Mateus do Rosário está lá, em Sabará, com suas datas impossíveis. Qualquer pessoa pode visitá-la. Tire uma foto, publique nas redes sociais, faça perguntas sobre por que um homem seria enterrado com uma lápide, declarando que ele nasceu em 1757. Pergunte onde estão os cadernos com seu testemunho. Pergunte por que a entrada da mina foi dinamitada em 1968. Pergunte por que pesquisadores foram bloqueados repetidamente de investigar.
Você não vai receber respostas satisfatórias. Você vai receber desculpas, negações, sugestões de que você está dando importância excessiva a anomalias triviais. Mas a falta de respostas é, em si, uma resposta. É a confirmação de que há algo sendo protegido, algo que pessoas poderosas ainda não querem exposto. Isso nos leva à questão final, a mais perturbadora. Se crimes desta magnitude podiam ser cometidos e depois encobertos tão eficientemente por mais de um século, o que mais não sabemos? Quantas outras histórias, como a de Mateus do Rosário, existem, não documentadas ou documentadas apenas em arquivos que nunca serão abertos? Quantos outros cemitérios guardam lápides com histórias impossíveis? Quantas outras minas contêm grutas com ossos de crianças sacrificadas? Nós gostamos de acreditar que conhecemos nossa história, que o passado foi adequadamente examinado, catalogado, compreendido. Mas Mateus do Rosário sugere o contrário. Ele sugere que há camadas inteiras de horror que nunca foram reveladas, porque as instituições responsáveis por preservar história são as mesmas, que têm interesse em suprimir partes dela. Então, o que você acha? Mateus do Rosário realmente viveu 131 anos, tornando-se testemunha física de atrocidades que se estenderam por mais de um século? Ou ele viveu 73 anos e, em seu delírio final, sua mente fragmentada criou memórias falsas, tecendo 131 anos de horrores imaginados? Mas espere, se eram memórias falsas, por que o padre Tavares foi silenciado? Por que os cadernos foram confiscados? Por que pesquisadores foram bloqueados? Por que a mina foi colapsada exatamente quando alguém estava perto de encontrar a gruta? Silêncio institucional não se mobiliza para suprimir ficção. Apenas verdades perigosas recebem esse nível de atenção. Então talvez a pergunta real não seja se Mateus viveu impossíveis 131 anos. Talvez a pergunta seja: o que ele testemunhou era tão explosivo que mesmo a alegação implausível de longevidade extrema foi considerada preferível a deixar o conteúdo de seu testemunho vazar para o domínio público. Pense nisso. Se você fosse uma instituição poderosa tentando esconder crimes institucionais, qual seria a melhor estratégia? Suprimir completamente todos os registros, o que pode chamar a atenção indesejada? Ou permitir que alguns registros vazem, mas cercá-los com elementos tão inverossímeis que ninguém os leve a sério? Um homem que viveu até 131 anos soa como folclore, soa como lenda urbana, soa como exatamente o tipo de coisa que pesquisadores sérios descartariam como fantasiosa. E se você quiser esconder 197 assassinatos rituais conduzidos com cumplicidade clerical durante 95 anos, amarrar essa informação a uma alegação aparentemente ridícula é genial. Porque agora, qualquer um que mencione os crimes é forçado a primeiro lidar com a idade impossível. E a maioria das pessoas vai parar aí, vão rir, vão descartar tudo como absurdo. A impossibilidade biológica serve como escudo perfeito para a verdade histórica. Mas alguns não vão descartar. Alguns vão olhar para a lápide em Sabará, para o artigo de 1954, para os esforços repetidos de pesquisadores que foram todos bloqueados e vão perceber: há algo aqui. Algo real, algo que poderosas instituições ainda trabalham ativamente para manter escondido. E agora você é uma dessas pessoas. Você ouviu a história, você sabe sobre os cadernos confiscados, sobre a mina colapsada, sobre Padre Tavares que desapareceu. Você pode escolher descartar tudo como conspiração fantasiosa. Ou você pode fazer perguntas. Deixe seu comentário. O que você acha dessa história? Mateus do Rosário realmente existiu, como ele afirmava? Os rituais aconteceram? Por que tanta energia foi investida em suprimir esta narrativa por mais de 130 anos? E mais importante, será que sua cidade, sua região, tem suas próprias histórias enterradas?
Será que existem outros cemitérios com lápides estranhas, outros arquivos selados, outras verdades esperando para serem desenterradas? Se você apreciou esta investigação nas profundezas esquecidas da história brasileira, inscreva-se neste canal. Ative as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que não tem medo de olhar para o passado sem filtros sanitizantes. Porque há muito mais para descobrir. Muito mais que foi deliberadamente escondido. O próximo vídeo pode ser ainda mais perturbador do que este. Pode revelar segredos que sua própria família carrega. Pode conectar pontos que você nunca percebeu que estavam lá. A história que nos ensinaram é uma versão limpa, polida, aceitável. A história real está enterrada sob camadas de silêncio institucional, protegida por gerações de pessoas que preferiram conforto de mentiras convenientes ao desconforto de verdades devastadoras. Mateus do Rosário tentou quebrar esse silêncio. Ele falou por 18 horas antes de morrer, sabendo que provavelmente seria silenciado mesmo após a morte. E ele foi. Por 130 anos, ele foi. Mas silêncio nunca é permanente. Verdade tem maneira de vazar, de encontrar rachaduras, de ressurgir quando menos se espera. Esta é uma dessas rachaduras. Obrigado por ouvir. Nos vemos no próximo mistério enterrado da história do Brasil. E lembre-se, o passado não está morto. Ele nem sequer é passado. Ele vive em instituições que ainda existem, em famílias que ainda prosperam, em estruturas de poder que nunca foram adequadamente confrontadas com seus crimes. Mateus do Rosário se viveu 131 anos, ou 73. Morreu tentando expor isso. A menor homenagem que podemos lhe dar é continuar fazendo as perguntas que ele arriscou tudo para levantar.